Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre a constelação de Leão, que vai começar a ser iluminada agora a partir do dia 10 de agosto e vai até o dia 15 de setembro. Vamos entender um pouco, porque é uma fase muito importante, né? Então, essa fase, nós estamos ainda nos últimos dias de Câncer. Câncer é mais curto o período de Câncer, mas como ele é muito emocional, foi uma fase, ainda está sendo, né, um período bastante carregado emocionalmente, porque Mercúrio também está em Câncer ainda. Bom, Leão, ele abre a fase solar do autorreconhecimento. Então, quem eu sou, o que eu represento na minha vida, no mundo, para os outros, são todos os temas de Leão. Então, Leão, ele traz um sentimento de eu preciso aparecer mais, me mostrar mais, eu preciso reconhecer a minha personalidade no mundo, a minha participação nele, e eu preciso que os outros me reconheçam também. Então, isso é muito a energia de Leão. Então, ao longo dessa fase leonina, ela é muito positiva, certo? Assim como o Sol regente de Leão. Então, assim, todos gostam de um dia ensolarado, né? O Sol, ele é beleza, energia de cura, força vital. Então, é através do Sol que todas as formas de vida surgiram na Terra, que se desenvolveram. Nós dependemos totalmente do Sol para viver. Se ele der um chiliquezinho ali, a gente está literalmente fritos aqui, ou congelados, né? Então, o que eu acho assim mais especial na nossa estrela, porque o Sol é uma estrela, é a forma como ele migrou o nosso sistema solar para um lugar mais protegido do universo, para nos criar. Então, o Sol e a Lua, eles representam essa energia do grande Pai, da grande Mãe, eles são a conexão sagrada da criação. Então, o Sol na astrologia sideral, ele fala do trabalho humano, da saúde e da vida como um resultado desse trabalho. Então, para o Sol, você recebe uma vida para ser cuidada, e cuidada assim, com coragem, com disposição, que são as energias solares. Por quê? As tarefas, elas estão sempre lá todos os dias. Você tem que levantar da cama todo dia, assumir e realizar a sua vida. E coragem, porque os problemas fazem parte dessa vida. Então, nós precisamos vê-los com clareza, enfrentá-los para resolver e não ter medo deles. Então, o Sol, ele nos passa muitas lições com a sua energia. Vamos falar muito delas aqui. E a primeira e mais importante é que toda a luz que nós recebemos, ela deve ser compartilhada para que todos se iluminem junto com você. Então, o Sol, ele rege no nosso corpo o quê? O coração. O coração na energia da bondade e da generosidade. Então, quando você se distancia desses princípios, o que acontece com o corpo? Ele adoece. Tudo o que é guardado apenas para si gera o adoecimento físico, psíquico, emocional. Então, mostrar e compartilhar. Essa é a fórmula do sucesso, de saúde e de tudo em Leão. Então, essa passagem de Leão, ela vai entrar, né, fazendo aspectos com Quirón e Ceres. Então, Quirón, que é a energia da cura, Ceres, que é a energia da natureza. Então, vão ser dias de muita força para a cura da natureza da Terra, para a natureza do planeta e da natureza humana também. Então, a Terra, quando ela passa por terremotos, tsunamis, atividades vulcânicas, como a gente viu recentemente, são o quê? Desequilíbrios que ela está sofrendo, e essas atividades são uma demonstração desse mal-estar. Então, vamos lembrar sempre que a Terra é um corpo vivo, certo? A Terra não é uma bola de pedra inerte, não é. Então, ela é um corpo vivo que também precisa ser cuidado. Então, nessa fase canceriana que a gente está vivendo, ainda está, o que acontece com a Terra? Ela também fica emocionalmente afetada.
ela também absorve a tristeza, a raiva, a ansiedade. E como o ser humano ele tem muita força energética sobre a Terra absorve todas essas emoções, esses traumas e manifesta a sua maneira, que é dessa forma como nós vimos recentemente. Então vejam em qual região aconteceram todos esses abalos. Muito significativo, não é mesmo? Uma zona de guerra que está vivendo um conflito há muito tempo e só piora, né? Então o Sol ele chega com uma energia de força através de Leão para ajudar nesses problemas todos. Então o Sol ele ocupa na nossa elíptica 36 graus. Cada grau contém um ensinamento de sabedoria para o nosso fortalecimento nesse novo ciclo. O que eu mais gosto na astrologia sideral é o fato dela sair daquele mundo do pequeno eu, aquela visão tribal de pertencimento. Eu sou leão, eu sou câncer, eu sou touro. Isso afasta do todo com o cosmo que nós pertencemos e geram as dualidades. Que as pessoas elas acabam só se identificando com aquilo e é um princípio da neurociência, né? Quanto mais você se identifica com um princípio, mais você demoniza o princípio oposto ou os outros que não são o seu. Então a astrologia sideral ela fala também sobre a personalidade, claro, mas não numa visão exclusivista. Todos nós temos o Sol e Leão nas nossas vidas, nos nossos mapas, de uma forma muito relevante. Não é algo apenas para os nascidos na sua época de passagem solar ou lunar, ou na linha do horizonte com o ascendente, mas é para todos, certo? Então a passagem do Sol em Leão aumenta essa potência, porque o Sol é regente de Leão. E aumenta o que no ser humano? O desejo de crescer e aparecer. Tem aquela frase famosa, né? Cresce e aparece, exatamente Leão. Então, é como a passagem que Jesus diz que a luz, não tem aquela passagem que a luz deve ficar em cima da mesa e não embaixo dela? Então, o leão, assim, ele quer a luz em cima da mesa e é onde ele vai colocá-la. O problema em leão é quando ele tem medo de mostrar a sua luz, ou, o que é ainda pior, quando ele acredita que a sua luz é mais importante do que a luz dos outros. Então, entre o ostracismo e o egoísmo, que são extremas sombras, né, e dificuldades dos leoninos, é que reside a tarefa, certo? Então, nós temos que mostrar a nossa luz sempre, mas sem se apegar a ela. Porque se você se apega, ou você vai ter medo, ou você vai superdimensionar isso, que também é uma outra vertente do medo. Então, porque assim, vejam só, os narcisistas, né, narcisismo é uma coisa que a gente encontra muito na sombra do leonino, da energia de leão, não estou falando das pessoas especificamente, né, porque se os narcisistas, eles saíssem daquela bolha que eles vivem, que só enxergam a si mesmos, eles iriam descobrir que ninguém gosta desse comportamento, ninguém. Porque aqueles que aparentemente gostam, são pessoas que se aproximam por vantagens que são oferecidas ou porque são reféns submissos por algum medo, por alguma fraqueza. Então o Sol em Leão, ele também vai abrir fazendo oposição a Palas Atena e quadrando Vesta e Lilith, que são 3 elementos de força feminina muito grande. Então nós vamos ver nessa passagem de Leão muitos embates entre as forças femininas e masculinas da Terra. Vamos observar um levante maior nesse sentido. Então, uma coisa muito especial que vai acontecer nessa chegada de Leão é que quando o Sol começar a iluminar a constelação de Leão, a Lua ela vai estar exatamente alinhada ao olho de Deus, que é a nebulosa que tem em Aquário, que tem o formato exato de um olho humano. Então, essa passagem de Leão, ela vai trazer, então, uma luz muito grande de observação para nós. Como que você está se saindo com a sua vida? Como que você está lidando com as tarefas? Como que você está enfrentando
as dificuldades, porque a passagem de Leão não é um momento fácil, é uma das passagens mais difíceis que a gente vive na nossa sociedade, no mundo, enquanto humanidade, porque Leão é o momento de resolver aqueles montes de problemas que a gente fica ali acumulando, deixando para depois, para depois. Com Leão não existe problema para depois, é para já. Então a fase de Leão, ela exige muita força, muita coragem, porque vem sempre muitos embates pela frente. Então vamos entender a energia dessa passagem para receber o melhor que ela tem a oferecer. Porque isso, certo? Quando tem uma passagem de uma energia muito fácil, muito agradável, muito fluida, ela pode virar um problema se você não se sintoniza com aquilo como uma oportunidade. Da mesma maneira que quando tem uma fase mais difícil, se você se sintoniza com a tarefa dela, você pode ter grandes resultados nessa fase. E isso o Leão traz com muita força também. Porque assim, gente, não vai adiantar nada se esconder debaixo da cama e até terminar essa fase. Isso não dá. Então a melhor coisa é se levantar, abrir os braços e falar, venha, certo? Porque depois que tudo passar, como eu disse, você vai olhar para trás, você vai ficar admirado com tudo que você conseguiu fazer, realizar, resolver. Foi difícil, sim. Você vai estar exausto, sim, mas vai valer a pena. Certo? Coisas que você postergava, às vezes até nem acreditava que iria conseguir. Então, assim, Leão é uma constelação grande, ela ocupa 36 graus da elíptica. Então, tem muita gente que na astrologia tropical e na sideral tem São Leão do mesmo jeito, em graus diferentes, certo? Então, como ele é muito grande, Leão ele é do elemento fogo, mas ele movimenta os 4 elementos. Ele movimenta a água, a terra, o fogo e também o ar, certo? Então, assim, quando Leão ele começa, né, ele começa a iluminar, quando o Sol começa a iluminar Leão, entra primeiro a energia do ar. Não, perdão, entra primeiro a energia da água, que é um período de empolgação emocional, de desejos, aquela vontade, eu quero crescer, eu quero aparecer, é muito nos primeiros dias de Leão. Então, quando ele abre a energia do ar, já é a fase que você tem que entender como que você vai resolver as situações que você se colocou na fase da água. Aí com a energia do fogo, que é a energia onde o Leão tem mais força, é a hora que você tem que se levantar para enfrentar os problemas, certo? Que são decorrentes de todas as suas escolhas. E depois ele encerra na energia da terra, que é onde ele consegue trazer o grande momento de realização. Então vamos entender com um pouco mais de detalhes esse movimento com os elementos que Leão faz. Então de 10 a 20 de agosto, Leão chega em 10 de agosto. Então de 10 a 20 é a fase da água. É aquela fase alegre, como eu falei, motivada, um desejo de conexão entre as pessoas, onde todo mundo quer buscar algo que vale a pena, certo? Em termos de situações e de conexões. Então, a parte positiva dessa fase é essa alegria, é essa motivação. É bom encontrar novos propósitos na vida. Isso faz com que a vida valha a pena. Então, pessoas que combinam com você, com seus ideais, também é muito bom. O lado que pode ser complicado, certo, negativo, é você abraçar coisas demais, que podem exigir daqui um tempinho, que não demora nada, muito esforço. Talvez uma energia de esforço que você não consiga suprir. Então, na ânsia por querer mais, você pode carregar também mais dificuldades com o que você deseja. Então, cuidado, certo? Uma observação sábia para esse período é você não se envolver com coisas ou pessoas que só contam com a sua luz. Aquela coisa, você que tem que fazer tudo, certo? Ou o inverso, né? Que você acredite que a situação ou a pessoa que você vai se unir venha a ser toda a luz que você precisa sem que você tenha que fazer esforço nenhum.
São duas noções que vai dar ruim, como se diz, né? Então, compartilhar em equilíbrio é o que pode dar certo. Porque, vejam, a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos é porque nós nos colocamos neles. Então, depois não adianta ficar culpando os outros. Agora, vamos lá, do dia 21 ao dia 30 de agosto. Aí já entra a energia Leão no elemento ar, certo? Então, quando o Leão está no elemento ar, são os dias de muita clareza, assim como o Sol, tchum, ele vem, ilumina tudo. Ilumina principalmente a verdade das coisas. É a fase em que você começa a entender a realidade sobre as situações, as relações que você abriu na fase anterior. Mas se você chegou até aqui, não adianta reclamar. Agora é a hora de você analisar com objetividade e de uma maneira definida, certo? Você pode o quê? Racionalizar e decidir cortar, romper, não quero mais. Ou ser criativo e pensar numa forma melhor de resolver para seguir adiante. Então, seja qual for a sua posição nesse impasse, tenha clareza de que quando você se expressa, você tem que ouvir também o que os outros têm a dizer. Inclua, tente compreender que você talvez precise de mais conhecimento. Então, a fase de Leão é uma fase assim que tem que se evitar colocar a culpa nos outros. Tem que ver que faltou conhecimento muitas vezes da sua parte também, conhecimento de causa, análises mais profundas, né? Então, aí sim um novo horizonte pode abrir, pode se formar e você também ser compreendido pelos outros. Vejam que tudo é um desafio na fase leonina, né? Agora, no dia 31 de agosto, entra a fase do elemento fogo, onde o leão é mais forte. Então, essa fase do fogo, ela vai de 31 de agosto até 9 de setembro, até o 9 do 9, né? Então, é a hora do quê? De assumir, de encarar. Essa é a hora que não dá para ninguém se esconder debaixo da cama. Então, como se diz, né? Então, que tem que pegar de frente. Então, aqui não dá mais para ficar em cima do muro. Você tem que vestir a camisa e pôr a mão na massa. Então, como é a fase mais puxada, né? Mais forte, mais emblemática, né? De Leão, eu vou separar em 10 passos, né? Uma energia que vai reger cada um desses dias, desses 10 dias, de 31 de agosto a 9 de setembro. Então, primeiro passo, assuma o que vai dar errado, certo? Você tem que assumir o que está errado. Não adianta você querer insistir que está certo que não está, porque só assim você vai conseguir resolver, é o dia de assumir. Segundo, tenha mais consciência dos seus objetivos. Apesar dos problemas, a finalidade, ainda se ela é válida, né? É aquilo que consta. Você não pode escolher só coisas que você não vai desenvolver com problemas. Isso não vai acontecer nunca, né? Então, 3, não tenha medo do que pode dar errado. Porque consequência, gente, não é algo que pertence ao ser humano. Consequência pertence ao universo. Nós somos os donos das escolhas, das ações, das atitudes. Nós somos donos também da intenção. Agora, oportunidade e consequência é coisa do universo. Então, se você for ficar fazendo qualquer coisa que a gente vai fazer na face da Terra, né? Desde abrir um negócio, casar, uma amizade, mudar de casa, de país, sei lá o quê. Então, se tudo você for pensar, será que vai dar certo? Nós nunca vamos ter essa resposta. Então, uma resposta que pertence ao universo, a gente tem que desapegar, certo? Então, não fica com medo se as coisas vão ou não dar certo, como eu falei. Porque se a sua intenção foi legítima quando você começou a fazer, se você colocou todo o seu esforço ali, isso é o que importa, você fez a sua parte, desapega do resto. Quarto passo, enfrente sem medo e com força a oposição. Gente, em tudo que se faz, vai ter sempre alguém que fala, ah, isso não é bom. Olha, será que isso é legal? Ainda mais na fase leonina, a oposição tá ali de cara, certo? Tem momentos na vida
que só você pode ser o seu melhor conselheiro, tá? Quinto ponto, tenha consciência da sua importância no mundo, certo? Por quê? Pensa que a vida, ela é um projeto cósmico e você faz parte desse projeto. Então, tenha orgulho disso. Tenha orgulho da sua existência. Aquelas frases, quem é você na fila do pão? Não sou nada. Isso daí não é energia que abre a força de realização leonina, tá? Esse é o momento de todo mundo se levantar e ter um autorreconhecimento que é importante. Tenha orgulho de si mesmo. Orgulho de si mesmo não tem nada a ver com vaidade, com narcisismo, nada disso, certo? Isso daí é o orgulho de si mesmo, o autorreconhecimento fora do equilíbrio. Sexto passo, tem sempre uma semente em você que é plantada pelo universo para ser colhida nos momentos importantes. Não tem aquela força que a gente fala que, nossa, nem eu imaginava que eu era tão forte, saiu de lá de dentro. Essa semente de força, ela existe ali para ser colhida quando? Nos momentos importantes, especialmente os momentos difíceis, certo? Então, você é um guardião dessa força, não tenha medo. A hora que o problema se apresenta, ó, a semente sai de lá de dentro. Sétimo passo, o karma é inexorável e inegociável em alguns momentos da vida. Então, os enfrentamentos kármicos, a hora assim que, bum, né, dá um grito com você, a vida dá um grito, te assusta, isso acontece muito na fase de leão. Então, o karma, gente, a gente tem que ver ele do seguinte ponto, certo? Quando esses enfrentamentos surgirem, porque eles surgem, pense neles como uma libertação. Eles surgem, os enfrentamentos kármicos surgem para que você se liberte deles. É para isso que eles vêm. Então eles vêm, assustam, mas vão embora retirando aquela raiz daquele karma. Então pense assim, quando alguém ou uma situação te confrontar com ignorância, com agressividade, cheio de dificuldades, é na verdade o que? Um eco do seu eu do passado. Então não culpa situações, ai que horror, pensa que aquilo não é você, mas é um eco de um passado que você nem lembra, nem tem por que lembrar. Mas através daquela pessoa, quando você reage a ela da maneira correta, você corta. Porque as situações não são as pessoas que cobram contas umas com as outras, é o universo. É a situação que o universo coloca essas situações para que você se liberte, certo? Então, se você reage racionalmente, com equilíbrio, sem ceder à pressão que está sendo imposta ali, você não só se liberta desse karma, né, mas consegue resolver o conflito em questão da melhor maneira. Oitavo passo, exponha as suas emoções, certo? Deixa que elas eclodam, não explodam. É importante você falar o que você sente, mas procura que isso seja de uma maneira equilibrada e racional, não explodindo com os outros. Porque quando você faz isso de maneira correta, num diálogo ou até numa terapia, às vezes você tem tanta vontade, às vezes uma terapia alivia para que você não exploda com os outros, né? O que acontece? Você evita que as suas emoções saiam de controle, sejam despejadas nos outros ao seu redor, tá? Nono passo, olhe para as coisas que já terminaram na sua vida, certo? Olhe para essas coisas, que ensinamentos kármicos que você traz para a vida atual. Então pensa assim, aquele relacionamento que terminou, aquela sociedade que acabou, aquela amizade, aquele trabalho. Pensa se não está tendo um retorno kármico para você lidar com a situação atual, mas de uma maneira mais sábia, certo? Isso é muito importante, esse grau de leão. E o 10º, né? Você vê que leão é assim, ó, um suor, né? Para passar pela constelação de leão. O 10º passo é o crescimento e a superação não estão relacionadas aos outros, mas a si mesmo.
pensa assim, você não deve se comparar com ninguém, desejar ser melhor, ser mais do que os outros. Não, você deve se comparar e querer ser melhor, sim, com você mesmo. Lembrar quem você foi ontem, quem você foi no mês passado, no ano passado, essa pessoa sim é que você deve buscar ser melhor todos os dias, tá bom? Então, passa a fase do fogo de Leão, né? A fase do fogo. Agora, os últimos dias de Leão, que do dia 10 ao dia 15 de setembro, são os dias do elemento terra. São os dias mais positivos dentro dessa ótica, né? Do que é mais suave, né? Que são o quê? Eles representam a realização de tudo aquilo que você se esforçou na fase anterior. Então você consegue chegar, conquistar, pum, fincou a sua bandeira ali. Por quê? Você só vai conseguir isso se você aprendeu a brilhar junto, sem se esconder ou desejar se sobressair acima dos demais. E nem querer ficar ancorado na luz dos outros. Então, aí sim você se torna o quê? Como uma joia, uma verdadeira luz para o universo. Então, o leão, ele lapida aquilo que tem de melhor dentro de nós. Vamos aqui nos esforçar para conseguir tudo isso. Porque, olha, grandes feitos, gente, são conseguidos assim, com grandes esforços. Então, grandes feitos é uma energia de leão. Ele é o dono dos grandes feitos. E ele também fala dos grandes problemas, porque ele tem a energia capaz de resolver os problemas. É na fase leonina que as pessoas têm menos medo, onde elas se empoderam mais, tá? Então, um leão, veja, nós vamos pegar o animal de poder, né? Vamos pegar o leão. O leão não se doma com força ou só com habilidade, porque o leão, assim, para ele engolir o domador é um palito, né? Então, o leão se doma como? Quando ele percebe a força do caráter do seu domador. E a imagem da carta da força do tarô, né, tem uma imagem que é uma mulher se colocando a mão dentro da boca de um leão, para mostrar que o leão, a força, se doma com o quê? Com um coração puro, generoso, amoroso de quem cuida. Então vamos enfrentar com alegria, com confiança essa passagem de leão. Vamos lá? Então, para encerrar, agradeço quem acompanhou até aqui. Para encerrar, sempre lembrando que, se você quiser leitura astrológica, vê aí o seu ciclo cósmico, como que estão as suas previsões, né? O que está sendo ativado na sua vida, as suas energias, ou fazer um curso de astrologia, você pode me mandar uma mensagem nos contatos que seguem aqui abaixo ou aqui na tela, para que você faça, certo? Terapias também sou terapeuta, quem quiser fazer a cosmoterapia. Eu tenho 2 livros recentemente publicados, um sobre a cosmoterapia, que são um livro das afirmações, que são as afirmações para que você consiga desenvolver os elementos, né, se movimentar com os elementos de uma maneira mais positiva com a sua vida. E o outro livro, Astrologia Sideral, a Identidade da Alma, onde ali tem quase 500 páginas para quem gosta de astrologia. Não é um livro específico para astrólogos, é para astrólogos e para leigos, quem quiser buscar um autoconhecimento, esse livro também é muito bom. E também estou organizando uma viagem não só de passeios, mas principalmente terapêutica para Paraty, de 2 a 5 de outubro. Já abrimos as vagas, né? Nós vamos levar um número específico de pessoas. Então, quem quiser garantir a sua vaga, pode fazer contato agora. O pagamento pode começar a ser feito somente em setembro, mas as reservas quanto antes melhor. Tá bom, gente? Então, fiquem aí com a luz das estrelas nas suas vidas e estamos logo chegando ao eclipse, né? 2 eclipses agora em setembro,
principalmente o do início de setembro, do dia 7 e 8, que vai ser muito especial. Vou preparar um vídeo bem importante aí para a gente ver quais são os movimentos que o universo vai trazer, tá bom? Então, fique com a luz das estrelas, abraços estelares. Até!